São José, infundindo nela um grande amor a esse bom santo. Ó glorioso São José. Consagração a São José. São José, cuida da minha família, como cuidou de Jesus e Maria. Valei-me São José, ó glorioso São José. Olá, muito bom dia! Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Para mais um dia de oração. Hoje é o 5º dia de oração na companhia de São José e vamos juntos realizar essa caminhada que vai nos levar à consagração total, verdadeira e a uma adoção por parte de São José a cada um de nós. Por isso é tão especial essa caminhada que nós estamos vivendo. E olha, gente, quando a gente pensa assim, não, vamos começar uma caminhada de 33 dias, parece algo enorme, né? Algo que vai demorar bastante. Mas nós piscamos, já estamos no 5º dia. Então, vale muito a pena a gente ser firme, tá bom? Te convido a participar todos os dias. Ainda dá para convidar pessoas para participar. Nós temos disponíveis os outros dias da preparação. E hoje nós vamos trazer a invocação da ladainha. Espírito Santo, tende piedade de nós, né? Deus Espírito Santo, tende piedade de nós, as palavras corretas. E vai traçar aqui pra gente o que há entre São José e o Espírito Santo e o que precisa haver entre mim, entre você e o Espírito Santo. Vamos pedir então que ele nos ilumine? Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Chama que crepita no íntimo de nós, no íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavar, seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecer, o frio aquecer. Vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio forte uma santa morte, alegria eterna. E vamos rezar pedindo a São José que se lembre das nossas orações, atenda às nossas súplicas.
Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro ao Pai espiritual e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Como eu disse, o tema para a gente hoje é: Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. E nós vamos entender o que existe entre São José e o Divino Espírito Santo. A santidade ela só pode existir numa alma a partir da ação do Divino Espírito Santo. E sendo então José, aquele que nós temos como o segundo santo, o segundo maior santo, que está um nível acima de todos os outros santos, assim como a Virgem Maria, nós vamos compreender que a partir daí nós vamos compreender que o Divino Espírito Santo agiu em sua alma como não agiu na vida de nenhum outro homem. Vou dizer homem porque a gente sabe que a maior santa nesta terra foi a Virgem Maria. E nosso Senhor, é claro, mas nosso Senhor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, na humanidade criada, a maior santidade se encontra em Maria. A segunda maior santidade, portanto, a maior santidade masculina se encontra em José, da masculinidade criada. E, a partir daí, todos os outros santos, eles estão ali um nível acima. E como nós rezamos todos os dias nessa oração, ela é musicada, ela é a sequência de Pentecostes, que a gente reza em toda a festa de Pentecostes, mas ela é uma oração tradicional da Igreja Católica. Nós vamos entender que quem dá a morte santa a alguém também é o Divino Espírito Santo. Nessa morte santa ela provém e pode prover também de uma santidade, de uma vida de santidade. E esta é uma grande marca de São José. Ele não é o padroeiro da boa morte. Então só isso já serve para que nós entendamos que o Divino Espírito Santo amava, agia, habitava em São José de maneira plena e esplêndida. E o Espírito Santo, então, vai desejar que você ame São José. Conheça-o e tenha-o como modelo em sua vida. Porque o Divino Espírito Santo se agradou do coração de São José. Se agradou daquela alma e desejou fazer nela tantas maravilhas. O Divino Espírito Santo está em cada um de nós e deseja fazer em nós também altas coisas, grandes maravilhas. E o que Ele quer é que nós aprendamos com aqueles que tiveram essas virtudes, a maneira de nos deixar guiar. Porque o que falta mesmo é uma decisão firme e docilidade. Então, olhando para São José, nós vamos entender como é que nós precisamos ser para termos diante de Deus a docilidade de sermos conduzidos por Ele. Não foi assim na vida de São José, que era tão intimamente ligado a Deus que até dormindo Deus falava com ele? Não significa que Deus não falasse com ele durante o dia. Significa que a intimidade dos dois era tão grande que mesmo enquanto dormia, São José permanecia na presença de Deus. E o Divino Espírito Santo podia conduzi-lo da melhor forma para que ele cumprisse a missão especial que o Pai reservou para ele. Escolhido como o único eleito para ser o Pai de Jesus nessa terra e o nosso Pai espiritual. Então, por outro lado, São José deseja então que nós sejamos dóceis a este Espírito Santo. Para quê, gente? Para que nós sejamos capazes de cumprir a nossa missão, a missão que Deus nos deu, não a missão deste mundo. Não somente a nossa atividade de trabalho, coisas que vão passar, não. Nós precisamos ser dóceis ao Espírito para produzir essas coisas também, porque sem a luz que acorde, nada o homem pode, não é? Nenhum bem há em nós. Para que o Espírito Santo, principalmente, então, crie em nós a santidade.
E o que é a santidade? Padre Donald vai perguntar. A santidade é um padrão inalcançável? Não. Santidade é a vontade de Deus para as nossas vidas. Santidade é o lugar perfeito, correto, onde a sua alma precisa estar. É o exato cumprimento daquilo que você foi feito para ser. Então, é onde nós vamos encontrar o máximo grau de felicidade, o máximo grau de satisfação em nossas vidas, realização. Nós não procuramos ser realizados em nossa vida, e a única coisa que vai nos realizar é a santidade. E como chegar a essa santidade? Aliás, antes, o que é a santidade? Ele vai explicar. Não é o padrão inatingível, e é cumprirmos o preceito de Deus, vivendo, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. De maneira simples, isso é a santidade. E como alcançá-la? Por meio da oração. E São José vai ser apresentado para nós como modelo de oração. De uma oração, como eu estava dizendo aqui, de uma oração inteira, durante uma vida inteira. De uma oração que não se interrompia. Durante o dia inteiro ele estava na presença de Deus. Durante a noite inteira ele estava na presença de Deus. Ele foi um homem tão orante, tão contemplativo, que nada se ouve da sua boca. Não é? Isso é um sinal de contemplação. Ele esteve na casa de Nazaré como uma figura, como muitas vezes tentam nos mostrar, né, por aí, como se fosse um coadjuvante ali na família de Nazaré. De maneira alguma. São José era uma presença forte dentro daquela casa. Era um pai real, um esposo real. Gente, eu fico imaginando isso. Era um esposo real, forte, o melhor, o maior dos esposos, o maior dos pais, que trazia em seu coração o silêncio e a contemplação. Era capaz de contemplar e adorar o seu menino como talvez nós ainda não vamos chegar a fazer. Ele era capaz de olhar, amar, admirar a sua esposa Virgem Santíssima e ter por ela um sentimento de que a santidade dela precisava ser protegida, de que a santidade dela precisava ser nutrida e que ele deveria aprender com aquela santidade. Que maravilha, essa era a presença de São José naquela casa. E quando Deus nos chama a vida de oração, a vida interior, como o Padre Donald vai chamar aqui, inclusive, ele vai dizer que São José é um modelo de vida interior. Quando Deus nos chama a isso, Ele não está querendo dizer que nós sejamos, que deseja que nós sejamos presenças frias, onde nós estivermos. Uma presença fria, frágil dentro da nossa casa, uma presença frágil no nosso trabalho, ou uma presença frágil estando em qualquer lugar, nas pastorais onde nós servimos. Não. Isso não é a humildade, né? A humildade, ela é entendermos que nós não somos grandes o suficiente, né, para estarmos acima dos outros. Mas o Espírito Santo quer que nós tenhamos presença forte. Uma presença real e forte dentro da nossa família, uma presença real e forte no nosso trabalho e por aí vai, em todo e qualquer lugar em que nós estivermos. Porque assim, gente, vai brilhar a presença dele em nós. Nós vamos viver, né, procurar então viver a partir de hoje um maior silêncio, uma vida interior, que a gente chama aqui de vida interior, mas é simplesmente uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, onde se fala a Deus com liberdade, onde se ouve a Deus com respeito e desejo filial de obedecê-lo. Então São José vai ser apresentado. Eu gosto de pegar aqui, gente, porque é tão lindo esse conteúdo que eu realmente gostaria de não deixar nada para trás, apesar de que sempre vai ficar alguma coisa. Mas eu gosto de ter essa ajuda aqui para a gente seguir o raciocínio do padre Donald, para a gente não deixar algum dos seus tesouros para trás, né? Então a consagração de São José, por fim, vai nos aumentar a presença do Divino Espírito Santo no coração.
Cada um de nós tem uma certa facilidade, um certo chamego por uma das três pessoas da Santíssima Trindade. Inclusive, era para nós amarmos igualmente aos três. Na verdade, talvez a gente ame igualmente os três. Sirva igualmente os três, porque amando a um, estamos servindo o outro. Óbvio, né? Claro. Mas pode acontecer que nós tenhamos um certo chamego por um deles. Talvez você se identifique com a figura do pai, ou muito pouco com a figura do pai, se identifique mais com nosso Senhor, ou eu acho que é impossível a gente não se identificar e não desejar a presença de nosso Senhor, mas talvez o seu preferido, vamos falar assim, seja o Divino Espírito Santo, porque Ele está aqui, mais próximo, está dentro. Talvez o que te encante mais seja essa face de nosso Deus, é o que eu queria dizer. Não separando Deus, porque Ele é indivisível. São três pessoas em uma só. Mas o que essa devoção pode fazer por nós, além de tudo, é fortalecer no nosso coração a presença das três pessoas da Santíssima Trindade igualmente. Eu preciso do Pai, tão quanto eu preciso do Filho, tão quanto eu preciso do Espírito Santo. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Ele é o único Senhor, é aquilo que nós aprendemos. Mas essa salvação só pode existir com o Pai que nos dá. Só pode existir com o Divino Espírito Santo que a produz em nós. Então, essa devoção aos poucos, ela vai fortalecer as três pessoas da Santíssima Trindade no nosso coração e na nossa vida. E vai, como eu disse, melhorar a nossa vida de oração, fazer de nós homens interiores, de uma verdadeira convivência com Deus. E aí, por consequência, de presença forte. Não é opinião forte que eu estou dizendo presença forte. Porque opinião forte, infelizmente, tem sido confundido com grosseria. Né? Muita gente que faz grosseria com os outros fala, não, eu sou de opinião. Não é disso que eu estou falando, não. E não é isso que o Espírito Santo quer que você tenha, não. O Divino Espírito Santo quer que você seja dócil à sua voz, à sua condução, doce para com os irmãos e uma presença que seja notada, né? Não por vaidade, mas porque é impossível que não brilhe a luz de Deus diante dos homens. É simplesmente por isso. Se nós buscarmos a santidade, a nossa luz brilha diante dos homens. Consequência, entendeu? Vamos lá, vamos seguir a glória de São José que nós vamos conhecer hoje é linda. É sobre os dons do Divino Espírito Santo. E nós temos como guia aqui a frase de São Bernardino de Sena, que eu quero dividir com você. A gente fala isso muito, sem saber, né, da onde vem essa frase. Então quero gravar, gostaria que você gravasse também. Existe uma regra geral no tocante a todas as graças especiais concedidas a um ser humano. Sempre que o favor divino escolhe alguém para receber uma graça especial ou aceitar uma vocação elevada, Deus adorna a pessoa escolhida com todos os dons do Espírito necessários para o cumprimento da missão atribuída. Essa regra geral verifica-se sobretudo no caso de São José. Gente, por isso, né, assim se explica, por exemplo, a Conceição Imaculada da Virgem Maria. Ela precisava cumprir aquela missão de ser mãe do Redentor, por isso não podia se misturar ao pecado para que nosso Senhor não tivesse contato com o pecado desde o seu nascimento, né? Dessa forma, ela precisaria ser santa para gerar em si aquele que é o santo, para gerar em sua carne aquele que é o Santíssimo. Da mesma forma, São José foi chamado a uma missão, gente, que não é igual a minha e a sua. Você pode olhar para a sua vida e perceber que a minha e a sua missões não se assemelham tanto a de São José em grandeza, talvez em características, sim, mas não em grandeza. E aí o Divino Espírito Santo vai cumulá-lo de todo o necessário para essa missão. Gente, se você puder hoje, pense um pouco sobre a responsabilidade de São José sobre a salvação da humanidade. Não é sobre a salvação dele, é sobre a salvação da humanidade inteira.
Ele protegeu, ele guardou com a própria vida, com o próprio esforço, aquele que era a salvação da humanidade. Ele amou, ele nutriu, ele ensinou. Então, é uma missão elevada. Então, para isso, o Divino Espírito Santo vai dá-lo todo o necessário para cumprir. Isso vai fazer com que nós entendamos que nós estamos falando de um santo superior, de uma santidade superior. Porém, a minha missão, a sua missão diante dessa vida, ela não é pequena. Nós estamos falando de alguém por quem Deus deu a própria vida. Então, a minha missão de santificação, de salvação, de santidade, ela é enorme, ela não é pequena. Então, valorize o seu caminho de oração. Deus te chama a um lugar alto, porque não pode ser raso, não pode ser baixo o lugar que Deus reservou a qualquer um de nós na sua presença. Isso é alto demais, isso é imperdível. Nós estamos falando de eternidade, né? Nós só temos uma oportunidade para isso. E é uma segurança enorme saber que Deus providencia em nossa vida todo o necessário. Ou seja, o Divino Espírito Santo está aí providenciando tudo o que você precisa. Não só para se salvar, mas para ser um santo verdadeiro. Recorra a este auxílio, ao auxílio do Espírito Santo. Esteja com São José, porque estando em São José, estando próximos a José, o Divino Espírito Santo vai se agradar de você e te favorecer. Nós temos a explicação sobre os dons do Divino Espírito Santo que nos é dado sobre a ordem dos espiritanos, eu acho, né? Que é essa palavra, o jeito que eles são intitulados. E eu vou ler com você rapidamente, porque eu não gostaria também de retirar aqui alguma ou acrescentar alguma palavra no que está escrito de forma tão bonita. Quais são os 7 dons do Espírito, aqueles dos quais nós precisamos? O dom da ciência, aquele que habilita a alma a avaliar as criaturas por seu valor em relação a Deus, que vai explicar a vida através da vontade de Deus. Por isso, este dom é muito importante para que nós entendamos o que neste mundo é porcaria que está sendo nos apresentado como santo, como algo bom, e entender o que é de verdade de Deus. O dom do entendimento ajuda-nos a compreender o significado das verdades de nossa religião, de entender a palavra de Deus, de ler o Santo Evangelho e compreender, porque muita gente não compreende, né? Acha que entende com a inteligência, mas o coração passa longe. O dom do conselho, que dota a alma da prudência sobrenatural, habilitando-a a decidir prontamente e com justiça o que deve ser feito, sobretudo em circunstâncias difíceis, porque Deus não vai te deixar sozinho, nem mesmo para tomar as suas decisões. O dom da fortaleza é aquele que fortalece a alma contra o medo natural e nos sustenta no cumprimento dos deveres. Fortaleza confere à vontade um impulso e uma energia que levam a realizar, sem hesitação, as mais árduas tarefas. Vai tirar de nós a moleza, não é isso? O dom da piedade faz nascer em nosso coração um afeto filial por Deus, como nosso Pai amorosíssimo. E isso vai nos levar a amar tudo sobre Deus. Amar o que Deus ama. Não, aliás, tudo que tiver o nome de Deus, nós vamos amar e vamos respeitar. E o dom do temor de Deus enche-nos com um respeito restrito por Deus e faz com que o nosso maior medo seja de ofendê-lo pelo pecado. É um temor que vai surgir do desejo de agradar, muito menos do que do medo da condenação, né, do castigo. E o dom da sabedoria, ele que incorpora os outros dons, assim como a caridade, ela abrange todas as demais virtudes. Ele é o perfeito, o mais perfeito dos dons.
Sobre ela, a sabedoria, está escrito: tudo o que é bom me veio com ela, incontáveis riquezas por suas mãos. É o dom da sabedoria que fortalece nossa fé, fortifica a esperança e aperfeiçoa a caridade, e promove a prática da virtude em grau máximo. A sabedoria ilumina a mente, levando-a a discernir as coisas divinas e alegrar-se nelas. Diante delas, as alegrias terrenas perdem seu sabor, ao passo que a cruz de Cristo oferece uma doçura divina. São Paulo vai dizer que a sabedoria de Deus é a cruz e aquilo que é sábio aos olhos do mundo é uma verdadeira loucura e é como lixo para cada um de nós. A sabedoria vai nos levar a realizar em nossos corações, em nossas vidas, aquilo que a gente ouve e canta desde sempre, é amar como Jesus amou e amar o que Jesus amou, sonhar como Jesus e o que Jesus sonhou, eu estou acrescentando, pensar como Jesus pensou e o que Jesus pensou e viver como Ele viveu, amando a vida que Ele nos oferece. Vamos juntos pedir os 7 dons do Espírito Santo? Ó Senhor Jesus Cristo, que antes de subir ao céu prometeu enviar o Espírito Santo para completar vossa obra nas almas de vossos apóstolos e discípulos, dignai-vos conceder-me o mesmo Espírito Santo para que ele aperfeiçoe a minha alma, a obra de vossa graça e amor. Concedei-me o espírito da sabedoria para que eu possa desprezar as coisas transitórias deste mundo e aspirar e buscar somente aquilo que é eterno. O espírito do entendimento para iluminar minha mente com a luz da vossa divindade e a sua divina verdade. O espírito do conselho para que eu possa sempre escolher o caminho mais seguro e certo de agradar a Deus e ganhar o céu. O espírito de fortaleza para que eu consiga carregar minha cruz convosco e superar com coragem todos os obstáculos que se opõem à minha salvação. O espírito de ciência para que eu possa conhecer a Deus e a mim mesmo e crescer em perfeição na ciência dos santos. O espírito de piedade para que o serviço de Deus me seja doce e agradável. O espírito de temor para que eu possa estar sempre repleto de uma amorosa reverência por Deus e tema desagradá-lo de qualquer forma. Marcai-me, ó Senhor, com sinal de vossos verdadeiros discípulos e animai-me em todas as coisas com vosso Espírito. Amém. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, Tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. Deus Pai dos céus, Tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. ilustre filho de Davi, Rogai por nós. luz dos patriarcas, Rogai por nós. esposo da Mãe de Deus, Rogai por nós. casto guarda da Virgem, Rogai por nós. sustentador do Filho de Deus, Rogai por nós. zeloso defensor de Jesus Cristo, Rogai por nós. chefe da Sagrada Família, Rogai por nós. José Justíssimo, Rogai por nós. José Castíssimo, Rogai por nós. José Prudentíssimo, Rogai por nós. José Fortíssimo, Rogai por nós. José Obedientíssimo, Rogai por nós. José Fidelíssimo, Rogai por nós. espelho de paciência, Rogai por nós. amante da pobreza, Rogai por nós. modelo dos trabalhadores, Rogai por nós. honra da vida de família, Rogai por nós. guarda das virgens, Rogai por nós. sustentáculo das famílias, Rogai por nós. alívio dos miseráveis, Rogai por nós. esperança dos doentes, Rogai por nós. patrono dos moribundos, Rogai por nós. terror dos demônios, Rogai por nós. protetor da Santa Igreja, Rogai por nós.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Tende piedade de nós. Ele constituiu Senhor de sua casa. E fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E vamos lá, né, gente? Amanhã eu espero você aqui às 6h10 da manhã. Espero que hoje dê tudo certo para salvar o nosso arquivo aqui no YouTube, para que você possa assistir o quanto quiser durante o dia. Estaremos reunidos, estivemos reunidos, vamos estar reunidos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.